Excepcional dia, pessoal. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre remuneração com o Hugo. Gratidão, Hugo. Gratidão a minha. Muito obrigado aí pela oportunidade, Aline. Eu trouxe, quando a Aline me convidou aí, né, para contribuir aqui com a gente, foi uma grande honra, porque é, é dado que receber. E eu tenho recebido muito de vocês aqui, então está na hora de fazer minha contribuição. É, eu hoje estou profissional, né, de remuneração. Eu estou gestor de remuneração e benefícios, uma grande empresa aí, e já trabalho nessa área de RH, nessa frente específica, mas conheço bem de RH há cerca de 20 anos. Tenho 22, mas comecei bem cedo, né, para vocês terem uma ideia aí. Então, Ó, Fernando. Então, assim, eu tenho um pouquinho de contribuição para fazer, né, sobre esse tema, enfim. E vou tentar sair do remunereis aqui e ir para o que nos interessa, né? Que é sobre esse tema alinhado à nossa vida pessoal também. Muito é falado em remuneração no ambiente corporativo. E, na verdade, remuneração é um termo muito utilizado, né? Para se abrir um conjunto de recompensas ali, de compensações, enfim. Então, a remuneração, de certa forma, ela se abre, né, para baixo ali, um guarda-chuva. Eu vou falar um pouquinho mais disso, tá? Mas eu vou falar, sim, da remuneração corporativa, que eu acho que se tiver alguém CLT ou não, ou mesmo quem tem empresa ou quer ter, eu acho que é um tema importante, que vai gerar valor para vocês. Mas o foco aqui é falar da remuneração pessoal, que é onde eu vou encerrar, prometo, dentro dos 15, 20 minutinhos ali. Fique à vontade também depois para fazerem perguntas, tá bom? Então vamos lá. É, A gente usou o termo aqui para falar remuneração, né? Quando se fala em remuneração no ambiente corporativo, muitas pessoas já esquecem esse termo e vão para o termo salário, né? De sal, de antigamente, que era uma contribuição, e hoje é a forma como a gente recebe algo em troca de um serviço que a gente tem, né? Então, remuneração é um conjunto ali, conceitualmente, de compensações, de benefícios que alguém recebe em troca de algo. Esse algo no mundo corporativo é o serviço, né? E a remuneração, ela se abre, ela começa ali em salário e tudo mais. E aí, entrando um pouco no remunerês, quando a gente fala em salário, esse é um tema de muito conflito nas empresas e que poucas empresas têm de forma estruturada, né? Então, é muito comum nas empresas eu ter dezenas de cargos que não se diferenciam simplesmente porque no momento ali de retenção alguém concede uma promoção que na verdade não é uma promoção, é um aumento de salário com dentro da própria em áreas operacionais, eu ter lá o auxiliar, o operador, um, dois, três. O que que você faz de diferente de um para o outro? Não faz nada, né? E empresa pública também é bem complicada essa questão de plano de cargos e salários, né? E, e ainda se trabalha muito assim por tempo de casa, e tempo de casa não é uma forma legal de você reconhecer as pessoas. E porque eu tenho muita gente que trabalha há 20 anos fazendo a mesma coisa, por exemplo, na operação, e não vai crescer dentro de uma trilha de carreira. E tá tudo bem, porque tem gente que gosta de fazer aquilo, mesmo tendo uma remuneração menor, e é feliz com aquilo. E é isso é o que vale, né? E muitas vezes a gente pensa nos outros como nós pensamos nas nossas expectativas de crescimento. Então, sei lá, se eu sou uma pessoa que eu quero ser um diretor um dia, muitas vezes eu posso, né, pensar que o outro pensa igual a mim
e aplicar desafios para essa pessoa, enfim, pensando que ela quer crescer. E, na verdade, eu estou minando ela. Ela quer fazer aquilo e ponto e acabou, né? E não quer sair daquilo ali. E se estiver feliz, está tudo bem. Então, remuneração é um item que começa em salário. Eu vou sair agora do remunereis, porque quando se fala em salário, para chegar na definição do salário ideal, é algo um pouco técnico, complexo, né? Mas muito importante que se faça. Muitas empresas não têm área de remuneração, né? E aí tem uma estrutura de cargos e salários muito complicada, de muitas disfunções internas. E outras têm. Só que muitas que têm não conseguem fazer o negócio girar bem. Por quê? Tem muitas empresas grandes que contratam consultorias e vão lá, descrevem cargos, avaliam cargos, é, é, rodam a pesquisa de remuneração, trazem valores, definem a estratégia, se é mediana, se é primeiro quartil, terceiro quartil, enfim, criam uma tabela salarial e definem uma política de mérito, promoção e de contratação de forma bem resumida, e são plano de cargos e salários, né? Só que quando essa consultoria sai, não tem uma pessoa boa para dar manutenção disso. O que é muito comum acontecer nas empresas? Em menos de um ano, muitas empresas, todo esse plano de cargo e salário se perde, né? E principalmente empresas que têm um dinamismo maior, com mudanças diárias, mudanças de responsabilidades, porque o valor daquele cargo muda. Mudando aquele valor de cargo, eu tenho que reavaliar esse cargo e classificá-lo na nossa estrutura organizacional, né? Vou entrar um pouco no remunereis aqui. Muitas vezes é comum assim o profissional chegar e falar assim: olha, o mercado está pagando tanto. O que é esse mercado, na verdade? São milhões de empresas que existem. Não existe nenhuma consultoria que tenha esses milhões de empresas. Talvez o nosso maior banco de dados, quando se fala aqui no Brasil, é o CAGED. O Ministério do Trabalho, ele tem informações de salários do Brasil inteiro, né? E essas informações, elas... Pessoal, vocês estão escutando? E essas informações, elas são... Só um instantinho, pessoal, desculpem. Meu gato aqui e outras coisas. Então, essas informações, muitas vezes é comum um profissional chegar até no gestor ou na empresa e falar assim: olha, o mercado está pagando, sei lá, 10 mil reais para o meu cargo. Aí você fala assim: mas de onde você tirou isso? Ah, tá aqui da. Não sei se eu posso dar nomes, mas vou dar um nome aqui de uma empresa aqui, sei lá, da Michael Page, da Robert Half, né? É, E assim, a gente que já tem experiência em remuneração, a gente fala assim, então pesquisa em outras, né? Pesquisa na vagas.com, na InfoJobs e na Cata e vê se traz o mesmo resultado, né? E essas informações que o pessoal traz são informações públicas. Então, qualquer um entra lá no Glassdoor, por exemplo, e consulta lá, média salário, analista, sistema sênior. Glassdoor vai trazer uma informação, Robert Half uma vagas, qual que é a certa, né? Primeiro, essas agências de recrutamento, enfim, elas trabalham com a expectativa salarial de pessoas que estão no mercado, é currículo, né? Está errado você ter esse tipo de referência? Não está, mas serve para uma análise mais profunda, tá? Mas usá-las para, por exemplo, definir uma tabela salarial, aí não é o mais recomendado, né? Mas existem várias formas, não vou entrar aqui porque vai tempo. O ideal é você ter uma consultoria que ela consiga definir o valor de cada cargo, né? E com isso pegar seus dados reais, pegar os dados de outras empresas e fazerem essa tabulação, tirando todo o viés ali para você ter realmente o valor exato do seu cargo. Porque o cargo é só um apelido que as pessoas recebem. É só um rótulo, tá? É um apelido que as pessoas têm para ingressarem na empresa, né? Ou para, poxa, você está entregando bem, então eu vou te dar um novo apelido aqui, né?
como que funciona esses apelidos? No mercado, eles atribuem esses apelidos a uma trilha de carreira, né? Como que é uma trilha de carreira? Ela inicia ali com cargo base, né? Normalmente um auxiliar, um operador, e, e são cargos que normalmente executam atividades puramente repetitivas, né? É muito comum ali eu receber um monte de nota e tal, e tenho que cadastrar ali, pegar lá no Excel e colocar numa sequência. Ou até mesmo tirar um monte de cópia, um monte de fazer um monte de coordenação, né? Arquivar um monte de coisa. Então, isso é atividade repetitiva. Normalmente se paga o piso. Aí eu venho para um segundo nível, o assistente, né? Aí o assistente, ele já é uma pessoa que já teve algum contato com o mercado de trabalho, já sabe, né, gerar um relatório, fazer às vezes um PROC-V simples ali, né, que o Excel é uma ferramenta usada em qualquer ambiente, qualquer empresa, né? Enfim, e um profissional que normalmente tem o ensino médio completo. Aí eu vou subindo mais na carreira, eu viro um analista júnior, né? Falando de forma bem geral aqui, né? O analista júnior, aquele profissional que já tem um conhecimento científico, já entrou na faculdade, né? Ele já consegue fazer análises um pouco mais complexas. Só que é um profissional que está no nível júnior ali. Então, exige-se dele uma supervisão. Quando ele vai crescendo em complexidade, amadurecendo mais, ele vira o pleno. O pleno é aquele profissional que ele tem que saber fazer tudo o que está dentro da área, começo, meio e fim, e sem supervisão, ou praticamente sem supervisão, né? Então, tudo que se delegar para ele, ele tem que saber fazer, por mais que ele não faça. Você já ouviu a expressão, você é contratado pelas competências técnicas e sai pelas comportamentais? O que vale hoje são os comportamentos, porque tudo você aprende. Se você tem o comportamento certo, a vontade de crescer, você vai aprender, né? Então, é importante que nesse processo de trilha de carreira se entenda isso nas organizações e as pessoas entendam isso, né? Eu tenho também o analista de remuneração sênior. Esse já é aquela pessoa que tem uma vasta experiência, né? Já passou por diversas dificuldades e se agrega-se ao trabalho dele uma liderança técnica, né? Então ele não é aquela pessoa que vai dar feedback, que vai controlar o ponto, ajustar o ponto, que, enfim, que vai fazer gestão de pessoas. Mas ele é aquela pessoa que vai poder orientar o pleno, o júnior, vai desafogar o coordenador. Então, o coordenador, ele, que é o próximo nível, digamos, ele tem que olhar pessoas, ele tem que fazer gestão de pessoas. E tem muito sênior que é promovido a um cargo de liderança, seja coordenador, supervisor, seja o nível que for, e continua lá fazendo, trabalhando com Excel. Ele tem que esquecer o Excel. Tá muito bom, ele cresceu, o Excel ajudou ele, o Word para fazer política, o PowerPoint para fazer apresentação, hoje as linguagens de programação, né, Power BI, por aí vai, Tableau, SQL, só que ele tem que fazer gestão de pessoas, né? E aí vai subindo para o nível de gerente, eu vou já terminar por aqui, porque senão eu não vou avançar. O papel, a mentalidade de um gestor de pessoas é diferente da de executor. E isso aqui, alguns aqui podem até falar com propriedade, né? A gente tem uma mentoria. O papel de um executivo é ter um time de alta performance, né? Oferecer desafios, autonomia, enfim, né? Bom, isso é uma trilha de carreira, falei de salário, falei de empresa, né? E quando se fala em remuneração, eu falei que tudo se começa no salário e vai crescendo, e aí eu tenho. E quando se fala em salário, o profissional de remuneração tem que olhar que existem outros tipos de remuneração fixa que tem que ser considerada numa análise. Um tempo, um, um, um adicional de periculosidade, insalubridade, um adicional por tempo de serviço, né? Temos que conhecer também de remuneração indireta, que são todos os benefícios, plano de saúde, odontológico, seguro de vida, né? E por aí vai, VR, VA, VT, né? Temos que conhecer de remuneração variável,
incentivos de curto e longo prazo, né? E por aí vai. E tem algo que complementa, e tudo isso são as recompensas que a empresa oferece, mas tem algo que é ainda maior, que se fala no mercado, que é o Employer Value Proposition. É a proposta de valor para o colaborador. Então, para muitos, mais do que salário, um ambiente seguro para se falar, uma liderança inspiradora, né? Ter autonomia, às vezes conta muito mais, né? Quando a gente define uma estratégia de remuneração, as empresas trabalham com a mediana. O que que é isso? 50, eu estou pagando melhor que 50% das empresas da amostra que eu tenho. Só que 50% estou pagando acima. Então, a mediana não é uma estratégia tão agressiva. O mercado pode vir pagar 20% a mais e levar, e ainda assim não vai ter um ônus na sua folha de pagamento, digamos assim, né? Então, quando se fala em recompensa, a empresa, por exemplo, o mundo corporativo tem que trabalhar todos os aspectos, que é a proposta de valor para o colaborador, que é muito além de salário e outros elementos de remuneração, né? Bom, sobre a remuneração corporativa, só quis passar aqui um breve resumo e levei um pouquinho mais de tempo, mas vamos lá. Quando se fala em remuneração, e eu falei isso na trilha, conforme vai aumentando a complexidade e a minha responsabilidade, eu vou tendo maiores ganhos, maiores crescimentos, maiores prosperidade ali no mundo corporativo, né? O que a remuneração faz? É uma contrapartida, né? E essa contrapartida, na verdade, a gente pode resumir tudo em produtividade, né? Produtividade. Nós produzimos muito para as empresas em troca de uma contrapartida, né? Enquanto a gente está se remunerando, né? Agora, olhando para nós, né? O quanto que eu produzo para mim mesmo? Produzir não é sobre dinheiro, né? É quanto cada um de nós qual é o nosso valor, né? Então, quanto que a gente tem produzido para nós mesmos e para os outros, né? Qual que é o valor que a gente tem? Qual que é o nosso branding, né? Qual, o quanto a gente está cuidando da nossa marca? A gente está se cuidando de nós mesmos, para nós mesmos, e, consequentemente, sendo gerando valor para outras pessoas, né? Então, aqui, e quando se fala em produzir, nós temos grandes lições aqui para se fazer para conseguir ser produtivo, né? Uma delas é eliminando as coisas que impedem a gente de ser produtivo. Exemplo, tem gente que tem dificuldades de acordar cedo, né? Logo, poderá estar perdendo a oportunidade de gerar uma produção ali maior antes de, por exemplo, começar a sua produtividade para alguém, né? Então, o acordar cedo é muito importante para produzir para si mesmo, né? Então, é muito importante que a gente consiga identificar o que nos impede de produzir, né? Então, assim, um conselho que eu dou: faça uma lista de pelo menos 10 coisas que te impedem de ser produtivo. É assistir TV demais, 2 horas? É ficar na rede social, postando, ou só consumindo? Olha só, tem muita gente na rede social que só consome e não produz nada. E todos nós temos condições de produzir algo, né? Às vezes a gente fala, poxa, eu não tenho condição de produzir nada, aí surge uma ideia, não, vamos produzir? Aí vem um monte de gente aqui e produz um monte de coisa, todo dia. Olha que bacana isso, né? Então, tudo é um movimento, a gente tem que estar se movimentando o tempo inteiro, né? Então, descubram quais são aí uma lista de coisas que impedem vocês de serem produtivos, né? Rede social, é TV, é acordar tarde demais, né? Enfim, o que e é como a gente está fazendo a gestão no tempo, e não do tempo, porque a gente não consegue fazer gestão do tempo, né? Mas no tempo, sim, né? É,
Para se fazer isso, também é importante que a gente tenha metas e alvos, né? Então, depois que a gente elimina aquilo que está impedindo a gente de produzir, o que que a gente quer de fato fazer? Aonde a gente quer chegar, né? Então, é importante nós termos um foco, né? Senão a gente não vai para lugar nenhum. É aquela expressão, né? Se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho não serve. Não é serve, é não serve, né? E a nossa vida é uma aventura, né? A gente tem mais ou menos quando acaba, né? A gente morre, a gente vai morrer um dia. Então, a gente tem que aproveitar essa aventura, né, que nos foi concedida para fazer tudo aquilo que a gente acredita que é bom para a gente, né? A vida passa muito rápido, né? Então, a gente precisa criar alvos. E existem alvos, né, que quando a gente se fala em definir objetivos, eles precisam ser inteligentes, precisam ser smarts, né, precisam ser mensuráveis, realistas, e tem que ter um prazo para isso, né? É, então, definam metas inteligentes, né? Henry Ford dizia assim, né? Obstáculos são coisas terríveis que eu invento quando eu tiro o óleo do foco. Então, criar metas, objetivos, é importante para que a gente consiga ter um foco e atingir aquilo que realmente é importante para a gente, né? É, sobre remunerarmos mais, também envolve a questão da gente trabalhar as áreas da nossa vida, né? Trabalhar as áreas da nossa vida é muito importante, é muito falado nisso, né? Ah, vamos trabalhar as 7 áreas da nossa vida, as 10 áreas da nossa vida, as 12 áreas da nossa vida, cada um tem a sua área que é mais importante, né? Só que uma área conversa com a outra, né? Então, assim, a área financeira, se ela não está bem, ela pode prejudicar a área familiar, conjugal, né? Com filhos. Do mesmo modo, se ela estiver bem, não significa que você vai estar bem na sua área familiar, né? É preciso cultivar todas as áreas, é preciso ter um olhar para todas as áreas, né? E cada um sabe qual que é a área mais importante, né? Então, importante cuidar das nossas áreas. Uma das mais importantes é a nossa saúde física e mental, né? A gente fala muito em corpo e alma. Se a gente não tem saúde física, a gente não a gente, né, numa cama sentado não consegue produzir. E se não tiver saúde mental, a gente não tem controle sobre nossas emoções. E logo nós nos prejudicamos e prejudicamos os outros, né? Então, é importante cuidar das áreas da nossa vida, né? Desenvolvendo o quê? Novos hábitos. Então, a gente eliminando aquilo que impede a gente de ser produtivo, definindo metas smarts, né? Baseado nas 12 áreas, pelo menos ali da nossa vida, ou 10, cada um define a sua, né? A gente precisa definir novos hábitos. Os hábitos, eles podem ser simples, de média complexidade, enfim, complexo, né? É, hábitos simples eu desenvolvo com poucos dias, né? 7 dias eu consigo desenvolver um hábito simples. Exemplo, escovar os dentes. Talvez agradecer. Às vezes eu não agradeço. A gratidão é uma das melhores formas de começar um dia. Com a gratidão, elimina muitos aspectos negativos que nós temos. A gente deixa de murmurar, deixa de reclamar. A gratidão é algo extremamente importante quando a gente sente. Então, é importante a gente começar o dia agradecendo. Agradecer ao que a gente tem, a família e tudo mais, né? Aquilo que a gente acredita, né? É, tem hábitos que duram até 2 meses para cristalizar mesmo ali, para gerar um algo realmente que a gente consiga desenvolver, né? Hábitos são todos os atos repetidamente ali que a gente segue de forma disciplinada, né? Por exemplo, hábitos complexos de serem eliminados. Vícios, né? Relacionados a alcoolismo, é, cigarro, pornografia, esse tipo de coisa, eles tiram muito tempo das nossas vidas, né?
e minam muito a nossa produtividade. E leva-se tempo para você desenvolver um novo hábito, ou hábito de abandono, ou novos hábitos que são positivos, né? Então, desenvolver o hábito é muito importante. E, gente, aqui já encerrando, né? Para a gente gerar valor para nós mesmos, assim, ainda mais, é muito importante a gente desenvolver nossos resultados por meio das pessoas que a gente convive, né? Desenvolvendo um bom network. 85% dos nossos resultados são fruto das pessoas com quem a gente convive. Então, isso é uma coisa tremenda que quando a gente percebe, a gente fala, caramba, sozinho a gente não consegue atingir grandes resultados. Mas juntos sim, né? Mas tem que ser as pessoas certas, porque tem pessoas também que minam a gente e a gente às vezes precisa deixá-las, né? Seguir o caminho delas, né? E outras pessoas não, que a gente quer estar junto, que a gente sabe que vai contribuir com as nossas vidas, né? Então, é importante a gente perceber quais são as pessoas que a gente mais convive. Muito comum se falar, olhar as 5 pessoas que a gente mais convive. Observe quem são essas pessoas. Deem nota para essas pessoas de 0 a 10. Quanto que você acha que essa pessoa pode contribuir? Quanto que você acha que você pode modelar dessa pessoa para a sua vida, né? E dê nota de 0 a 10. E depois, se pegar 5, 6, 3, divida isso pelo número de pessoas, que você vai ter uma média. E essa média é a sua nota. É a nota dos resultados que você está tendo. Certo? Gente, então é isso. Remunerem-se, produzam para vocês mesmos. E é isso aí. Gratidão. Obrigado pela oportunidade. Nossa, Hugo, tava aguardando só para você tudo isso. Que isso? Gente, hoje a gente só tem 3 minutinhos, então eu vou fazer um experimento com vocês. A gente não vai voltar de novo em link, mas eu vou pedir para vocês meditarem sozinhos depois daqui. Pega 10 minutinhos. Vocês têm 10 minutinhos. Sai daqui, faz a nossa respiração, marca no cronômetro do celular. Eu tenho um aplicativo que se chama Insight Timer, que tem aquele tan, né, aquele barulhinho gostoso de meditação. Se for coerente, baixem aí e façam esse percurso 10 minutos. Quem conseguir 15 minutos, eu faço em 20 minutos, até 30 às vezes, quando tem um tempinho a mais, meditando sobre o seu valor, sobre tudo isso que o Hugo falou, sobre produtividade, o que está minando sua produtividade, qual é a área da vida que você precisa priorizar e balancear, né? Então, vai ser uma meditação única. Pela primeira vez eu estou propondo esse desafio. E depois dessa meditação, comentem lá no grupo. Tudo bem? Esse é o meu desafio de hoje. Num sábado. A gente consegue. Segue sim. Gratidão, Hugo. Obrigado. Foi Gratidão, gente. perfeito. Foi perfeito. Você já está Gratidão. pronto, viu? Para compartilhar no seu Instagram essas coisas, tá bom? Você sabe bastante Ah, coisa. tá bom. Produzir para você mesmo, não é? Tá bom. Eu sou meio tímido ainda com rede social, mas, Tá mas pronto, eu né, publico gente? sim. Pode deixar. A gente quer Obrigado, mais, gente. que a gente quer saber mais, a Hugo, gente quer seguir e conhecer mais. foi espetacular a sua apresentação. Poxa, obrigado, Lu. Obrigado. Foi É isso fantástico, mesmo. né, Obrigado, Felipe. Fernando? Eu acho Obrigado, que amigo. o tanto que Já você pode. agregou, eu falo, gente, eu fico pensando milhões de coisas, aí você foi falando, as coisas foram se conectando, falando, como se fosse um encaixe de um quebra-cabeça. Vai, plim, plim. Eu falei, Nossa, gente, que dá uma bacana. olhada, que a gente ligeiramente fala, o que que a meditação tem trazido para nós? Consciência presente. Que a Uhum. gente vive no piloto, né? Põe lá no É, piloto, deixa o negócio andar. Não é assim.
Quando você faz isso, que você puxa a rédea, foi exatamente o que você disse. Para e analisa. E você fez isso com tanta propriedade, de uma forma tão simples de entender, que a gente para e fala: ai, preciso analisar mais isso. Sai Top, do cara top. crachá. Que? É. Pois é. Top, não foi? Adorei.